Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Culto da busca do Espírito Santo. Aleluia. E hoje nós vamos falar sobre a escolha do Espírito Santo. A escolha do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Aleluia. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa e Ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus que fala no meio da sua igreja. Aleluia. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, a partir do versículo 15. A escolha do Espírito Santo. Eu poderia usar até no plural. As escolhas do Espírito Santo. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. E o Espírito Santo de Deus precisa estar no centro. Aleluia. De toda a escolha que você vier fazer na sua vida. É acerca disso que nós vamos tratar nesta tarde, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, a partir do versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este, Judas, adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Aleluia. Os irmãos podem tomar o seu assento. Amados e queridos irmãos, nós fizemos toda a leitura dos versículos 15 ao 26 do capítulo de número 1. Para que a gente pudesse compreender o contexto. Porque muitos desconhecem a escolha de Matias. O lugar não ficou vazio. Poderia ter ficado. Mas havia uma promessa. Aleluia. Havia uma palavra que tinha sido dita centenas de anos atrás, aleluia,
que haveria uma vaga e que outro ocuparia o seu lugar. E hoje, no culto da busca do Espírito Santo, é necessário que eu comece a te dizer, irmãos, porque geralmente nós nos referimos ao Espírito Santo na listagem por último. E às vezes a gente até diz assim, a terceira pessoa da Trindade. E é necessário que você saiba o porquê. Que não é por decadência na hierarquia. Aquele que está em primeiro, em segundo e em terceiro. Não é por isso. Não é porque o Espírito Santo esteja abaixo. Eu quero lhe dizer que o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar e que Ele é Deus na terra. Aleluia. Pastora, mas está errado? Não. Ao invés de você dizer Pai, Filho e Espírito Santo, você pode dizer Espírito Santo, Filho e Pai. Ou Espírito Santo, Pai e Filho. Ou Filho, Espírito Santo e Pai. Os três são um. Isso se chama Trindade. Mas nós comumente nos referimos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por conta do seu aparecimento na Bíblia Sagrada. É somente por isso, irmãos. Quando a gente lê os fatos que foram narrados aqui na Bíblia, a gente vê que em todo o Antigo Testamento existe uma maior expressão do Pai, que ainda eu quero lhe dizer, em todo o Antigo Testamento Deus não era chamado de Pai, não. Ele era chamado de Deus, o Adonai, o Senhor, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há, aleluia. O Deus, aleluia, em cuja presença existe toda a majestade, o poder e a glória. Em todo o Antigo Testamento, Deus não era chamado de Pai. Ele era chamado de Senhor. E deve ser chamado de Senhor. Eu abro aqui um parêntese e eu quero usar essa tribuna como ensinamos lá em Cascavel. Irmãos, eu preciso, como ministra da palavra do Senhor, da palavra de quem? Do Senhor. Deixar aqui registrada a minha indignação diante de vários louvores que se dirigem a Deus como você. Isso é uma falta de respeito, é uma falta de reverência, porque Deus não está no nível de igualdade com o ser humano. Ele é Senhor, até o inferno se submete à autoridade de Cristo. Aleluia. Ele é Senhor. Ainda nesta manhã, eu fui ali visitar meu pai. Chegamos de viagem, eu ainda não tinha ido lá pessoalmente dar um abraço no meu pai. Como é que eu me refiro ao meu pai? Senhor. Ele é autoridade sobre a minha vida. Eu sei que existem filhos hoje que chamam o seu genitor, o seu próprio pai, a sua mãe de você. É uma questão pessoal. Não tem problema nenhum para mim. Mas eu sou de um tempo que os pais, os avós, os mais velhos, nós usamos um tratamento de respeito. Mas aqui ainda, irmãos, falando do culto aqui da busca do Espírito Santo, eu quero lhe dizer que a Bíblia não abre essa ressalva para nós nos dirigirmos a Deus como você. Para tratarmos Deus em pé de igualdade. Ele é o Todo-Poderoso. A Ele a honra e a glória, a exaltação. E Ele precisa, e Ele exige que nós nos dirijamos a Ele, aleluia, como o Supremo, o Todo-Poderoso, aleluia. E em todo o Antigo Testamento, a gente vê o nome Senhor, Jeová, Javé, Iavé, que na verdade nos escritos antigos só sobraram as consoantes, mas isso não vem ao caso. Foi Jesus, cuja expressão está nos 4 evangelhos, primeiro o Pai, depois o Filho. Por quê? Porque o Antigo Testamento foi a expressão do Deus, que nós aprendemos a chamá-lo de Pai, porque Jesus nos ensinou a chamá-lo de Pai. Aleluia. Jesus, Ele nos ensina no Pai Nosso a orar como? Pai Nosso que estás nos céus.
É a partir daí que nós passamos a chamar Deus de Pai. Então, o Pai no Antigo Testamento, o Filho no Novo Testamento, e após o seu retorno, o retorno de Jesus ao céu, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vos mandarei um outro Consolador, aleluia, para que estejais convosco, aleluia. E aí chega o Espírito Santo de Deus, desde Atos dos Apóstolos até o Apocalipse. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não que um seja mais importante do que o outro. Aleluia. Porque os três, isso é algo que está acima do nosso entendimento, irmãos. Não procure entender muito, não. Tem pessoas que estão retrocedendo na fé, estão virando ateus, estão duvidando da palavra, porque querem entender acima do seu conhecimento. E a palavra de Deus nos diz em Deuteronômio 29:29, que aquilo que foi revelado para nós, que está ao nível do nosso entendimento, Deus deu conhecimento, mas aquilo que não está ao nosso alcance, Deus reservou para si. Aleluia. Não adianta você querer entender o mistério da Trindade. Eu posso passar aqui um seminário, um congresso inteiro, está acima do nosso entendimento, porque nós não somos Deus. A nossa mente, o nosso raciocínio é limitado. Mas o Espírito Santo, a gente vê aqui no capítulo 1, quando Pedro, ele cita que foi o Espírito Santo, louvado seja Deus, no versículo 16, Pedro diz assim: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. O Espírito Santo estava lá, amados, aleluia. Esse Espírito Santo que está aqui agora, que está aí com você, meu amado, minha amada, aleluia. O Espírito Santo de Deus usou Davi para escrever o Salmo, e está aqui a prova viva. Nós cantamos louvores, aleluia, porque o Espírito Santo direcionou a esses homens no passado. O Espírito Santo foi quem dirigiu Moisés. O primeiro escritor foi Moisés, que escreveu 5 primeiros livros da Bíblia. E tudo indica, todos os teólogos estão em concordância, que Moisés também escreveu Jó, antes mesmo de escrever os outros, aleluia, os outros livros. O que eu quero lhe dizer é que o Espírito Santo, ele faz parte da nossa vida, irmãos. Eu assisti uma pregação, um vídeo, semana passada. Eu achei muito interessante. E aquele pregador, que eu não recordo o nome, mas importante é recordar a mensagem. Aquele pregador, aquela pregadora disse assim, a própria pessoa dizendo assim: eu fui pregar em uma igreja, e quando eu cheguei lá, tinha escrito no púlpito. Estava aqui escrito assim, na base aqui do púlpito, a seguinte frase: pregador, se Deus não falou primeiro com você, não fale para a igreja. Aleluia. Que palavra forte. Se Deus não falou primeiro com você, não fale para a igreja. E é verdade. Porque antes de eu passar para vocês, é necessário que o Espírito Santo primeiro fale para mim. Se é palavra de ensino, se é palavra de correção, se é palavra de exortação, se é palavra de consolo, a primeira pessoa que tem que receber a palavra é o pregador. É como se fosse uma sopa. E quem primeiro tem que provar é quem cozinhou. Porque se o quem cozinha não quer provar, você já fica assim: por que ela não quer tomar dessa sopa? O que é que tem de diferente? Será que é comida ou é veneno? Amados, o Espírito Santo de Deus, ainda que você não tenha o hábito de dizer bom dia, Espírito Santo, boa tarde, Espírito Santo, boa noite, Espírito Santo, você precisa ter consciência de que o Espírito Santo está ao teu lado. Aleluia. E quando você tem consciência,
Você não faz nada sem Ele te dar a direção. Quando Pedro, os fatos já tinham acontecido. Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado. Eu quero dizer aqui aos irmãos que já havia completado o período, porque Atos dos Apóstolos mostra que a despedida de Jesus. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha aparecido por diversas vezes, e ele já tinha retornado para o céu. E Jesus deu uma ordem para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Aleluia. Que era o derramamento de quem? Do Espírito Santo. O cumprimento daquela promessa que tinha sido feita também séculos atrás, através do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 28. Aleluia. Que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Aleluia. Amados, Pedro se lembra da palavra que outro deveria tomar o lugar de Judas. E o tema dessa palavra é a escolha do Espírito Santo. Eu quero lhe dizer que o Espírito Santo escolhe. E que todas as escolhas que o Espírito Santo de Deus faz são escolhas corretas. São escolhas perfeitas. O ser humano é que não sabe utilizar a escolha de Deus. Uma certa vez, há muitos anos atrás, eu fui almoçar em uma casa, muitos anos, Júnior era pequenininho. Eu fui almoçar em uma casa e aquela pessoa não sabia, não dominava a arte da cozinha. E aí a pessoa foi fazer um almoço para receber as visitas, e aí fez aquele ensopado. Eu fiquei a imaginar a dedicação dela. E aí fez aquele ensopado e colocou várias verduras e colocou couve. E aí sabe o que foi que a pessoa fez? Colocou no ensopado alface. Colocou folhas de alface no ensopado. A escolha dela foi erradíssima. O alface estava lá. O alface para a salada é uma delícia, mas não é adequado para cozinhar. O alface estava lá à disposição, e ela fez o uso errado do alface. Ela fez a escolha errada e estragou tudo, irmãos. Botou a alface na comida, ficou tudo amargando, virou aquele mingau verde no meio, e é isso mesmo, irmão, essa carinha aí, foi isso mesmo. Botou tudo a perder. Botou tudo a perder, porque ela colocou alface no cozido da carne com as verduras. O que isso tem a ver com a palavra? É que Deus coloca à nossa disposição só coisas boas, aleluia. A questão é, o que é que eu faço com o que Deus colocou na minha mão? Jesus escolheu 12. E os 12 foram escolhidos de forma correta. Foram pessoas que tiveram o privilégio de serem escolhidos por Deus. Escolhidos a dedos. Jesus ia passando e ia chamando. Ei, você venha. Ei, você venha. Ei, você venha. Ei, você venha. Ei, você que está em casa, venha para a minha presença. Aleluia. Jesus não escolheu errado. Jesus escolheu Judas, e a palavra de Deus nos mostra que Judas era ladrão. Eu não estou usando a palavra pesada, é a palavra de Deus que diz que Judas era ladrão. Judas só pensava nisso, irmãos. Judas pensava só em dinheiro. E o que foi que Jesus fez? Entregou para ele a bolsa. Entregou para ele a bolsa, não foi dando a ele uma tentação, foi dando a ele uma oportunidade para ele mudar de comportamento, aleluia. Foi dando a ele a chance de mudança, de arrependimento. O Espírito Santo de Deus está em nossa vida para trazer a nós mudança e transformação. O Espírito Santo que
nos preparar para morar na glória. Aleluia. Mas Judas foi escolhido e fez um péssimo uso da escolha do Espírito Santo. O Espírito Santo o escolheu e ele jogou fora. Trocou Jesus por moedas de prata. E aqui o Espírito Santo de Deus fala comigo acerca de duas coisas. Será que eu tenho exercido bem a escolha do Espírito Santo? Porque Matias, a gente lê aqui, irmãos, a gente vê Deus olhando para José e para Matias. Os dois eram homens cheios do Espírito Santo. Os dois eram. A palavra do Senhor nos mostra aqui, irmãos. A palavra do Senhor nos mostra a partir do versículo 21. Aleluia. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo, aleluia, começando desde o batismo de João até quando Jesus foi recebido, aleluia, que fosse tirado, escolhessem dois. Não eram quaisquer pessoas. Não eram homens normais. Eram homens que estavam ali acompanhando Jesus. Eles foram testemunhas oculares, desde que Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão, até a sua ressurreição e tendo sido tomado de volta aos céus. Eram homens tementes a Deus, aleluia, mas havia necessidade de uma escolha. Amados, eu não vou passar além do que a Bíblia diz, mas uma coisa eu posso lhe garantir: havia diferença entre José e Matias. Havia algo em Matias, aleluia, que não tinha em José. Havia algo de diferente na vida daquele homem. Amados irmãos, eu sou uma mulher anônima, você é um homem, uma mulher anônimo, mas precisa existir algo de diferente na tua vida. Precisa existir algo de diferente. Nós estamos ao lado de muitos crentes. E não é para você querer ser melhor do que ninguém. Nós não estamos aqui em disputa. Nós não estamos aqui para, eu quero pregar melhor do que fulano. Eu quero cantar melhor do que fulano. Não é isso. Não se trata disso. Eu quero lhe dizer, irmãos, que o único lugar que a gente ouve falar de Matias é aqui. Não se fala mais depois. A Bíblia não fala nada sobre Matias. A Bíblia não diz o que foi que Matias fez. A Bíblia não diz para onde foi que Matias foi mandado. Onde foi que ele pregou. Se ele operou milagres. Não diz nada. Na verdade, o nome dele nem precisaria ter sido citado. Mas o que eu quero lhe dizer, que o Espírito Santo de Deus escolheu ele. Aleluia. O Espírito de Deus escolheu ele. No meio, irmãos, eu ouso a dizer que não eram só dois. Vocês acham que só foram dois que acompanharam Jesus? Não. Haviam muitos e muitos e muitos outros. Aleluia. Agora eu vou ousar te dizer que José e Matias nunca imaginariam que eles chegariam a ser finalistas para tomar o lugar de Judas. Porque, na verdade, ninguém nunca iria imaginar que dos 12, um teria coragem de trair Jesus. Ninguém imaginaria isso. Os 12 estavam ali. Aquele pacote estava fechado, lacrado e selado pelo Espírito Santo. Mas houve uma necessidade. E agora eu quero perguntar para você. E se Deus lhe chamar para tomar o lugar de outro, você está preparado? Você precisa estar preparado, irmão. Você precisa estar preparada. Eu não estou tratando aqui de quem vai negar Jesus. Eu estou tratando aqui é que a obra de Deus precisa continuar sendo feita. Aleluia. E se o lugar ficar vago? Eu estou falando aqui com pessoas também que estão assistindo esse vídeo. Porque é muito fácil a gente ficar ali na nossa zona de conforto, na nossa cadeirinha. E como é bom você estar vendo os outros indo, os outros fazendo. Talvez José e Matias estivessem lá na sua zona de conforto, ali no seu anonimato, se achando os menorzinhos. Mas chega um momento que o Espírito de Deus nos chama. Aleluia.
Agora, uma coisa também eu posso garantir aos irmãos. Que Matias, ele foi escolhido. Porque antes dele ser escolhido, ele sempre escolheu Deus. Aqueles que são escolhidos por Deus, são aqueles que sempre escolheram Deus na sua própria vida. E é muitas vezes, irmãos, a gente vem para a igreja, sai da igreja, vem para a igreja, volta para casa, vai para o trabalho. E muitas vezes, a gente deixa o Espírito Santo de Deus dentro da gaveta, trancadinho, e a gente só abre a gaveta na hora que a gente acha que está no nosso interesse. O Espírito Santo, hoje é o culto à tarde da bênção. A busca do Espírito Santo. O Espírito de Deus está falando para mim e falando para você nessa tarde. Convide o Espírito Santo para a hora das escolhas. O que foi que Pedro fez aqui, irmãos? Pedro, ele não chegou de si mesmo. E ele foi lá e escolheu. Não foi assim, irmãos. Pedro, ele convocou a igreja. Aleluia. Ele chamou o Espírito Santo para que escolhesse por ele. Enganoso é o coração do homem. Muitas vezes, nós nos enganamos com o brilho das coisas e das pessoas. Existe um ditado, a nossa diaconisa Celeste gosta muito desse ditado. Nem tudo que brilha é ouro. Muitas vezes a gente se engana com as aparências das coisas. E nós temos um inimigo que não brinca de ser diabo e que ele gosta muito de usar maquiagem para enganar, se possível, até os escolhidos. E às vezes a gente vai lá e toma a frente de Deus e acha que a gente não precisa chamar Deus, porque inclusive às vezes é para tomar decisão sobre a igreja. Mas o Espírito Santo de Deus, ele quer e ele precisa ser convocado no momento das nossas decisões. As decisões do Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele quer ser convidado se você vai comprar uma casa ou vender uma casa. Se você vai se mudar daquela casa. Se você vai comprar. Nossa, pastora, é assim? É sim. O Espírito Santo quer fazer parte das suas escolhas. Porque uma comida, um alimento que você ingerir, tanto pode ser remédio, como pode ser veneno. E o Espírito Santo de Deus, ele nos direciona. É, pastora, é. Porque glutonaria são obras da carne, e quem pratica a glutonaria não vai para o céu, vai para o inferno. Crente que não, já estou indo agora para outro lado. Decisão na hora de comer. Decisão na hora de comer. Eu quero lhe dizer, amada igreja, irmãos que estão assistindo essa live, irmãos que estão assistindo esse vídeo, a palavra de Deus nos ensina que quem pratica as obras da carne não vão entrar no reino de Deus. Glutonaria é obra da carne. E tem muito crente reivindicando o Espírito Santo para comer o que não pode. Tem crente botando a fé. Eu vou comer. Eu já orei. Deus disse, coloca uma faca na tua garganta quando te assentares no banquete na casa do governador. Quem pratica tais coisas não herda o reino dos céus. Agora, sabe o que é obra do Espírito Santo? Domínio próprio. Espírito Santo na vida do crente, ele vê aqui, é café. Aqui é água, viu, irmãos? Mas se você é crente, você olha aqui, é café, não posso beber, não vou beber. Eu sou a mulher controlada pelo Espírito Santo, aleluia. Eu preciso ser crente controlado pelo Espírito Santo. Eu decido deixar de beber café, se o café está me fazendo mal, porque o Espírito de Deus habita em mim. O Espírito de Deus habita em você. E se você continuar comendo e bebendo aquilo que te faz mal, você está pecando contra o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus precisa fazer parte de
todas as nossas escolhas. Se você quer ser escolhido pelo Espírito Santo, você precisa escolher fazer a vontade de Deus. Amados e queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nesse culto da busca do Espírito Santo, nós precisamos sair daqui dessa tarde mais cheios do Espírito Santo. Que não seja apenas uma pregação, mas que seja uma mudança de atitude. Eu não sei, irmãos, qual é a sua necessidade. Eu não sei qual é a resposta que você está esperando e pedindo da parte de Deus. O que eu posso lhe garantir, à luz do que nós lemos hoje, é que a melhor alternativa é a gente convidar o Espírito Santo para escolher em nosso lugar. Não queira tomar essa decisão sozinho. Não queira tomar essa decisão sozinha. Convida o Espírito Santo. Converse com ele, assim como eu estou falando com os irmãos estão me ouvindo. Converse com o Espírito Santo. Abra o seu coração. E outra coisa, irmãos, não convide o Espírito Santo só acerca daquilo que você não sabe. Não seja autossuficiente. O que é ser autossuficiente? Vamos imaginar aqui o levita Otto. Ele entende muito de instrumento musical. Ele sabe diferenciar, ele pega uma guitarra, ele pega um contrabaixo, ele pega um violão. Ele sabe qual é a marca melhor, qual é a marca pior. É algo que ele entende. Mas acima dele está aquele que deu sabedoria ao homem para construir os instrumentos musicais. Aleluia. E às vezes, nós nos tornamos tão experts em alguma área da nossa vida, que a gente já não chama o Espírito Santo. Ah, porque isso aqui eu sei fazer. Sabe? Então, olha, fique aí, nem lembra que ele existe, e o Espírito Santo de Deus o tempo todo ali pertinho. Querendo nos dar, irmãos, a escolha correta, as escolhas corretas, do que a gente deve comprar no supermercado. Não adianta a gente vir para a igreja, pregar a sã doutrina, e a gente não saber como é que a gente aplica isso na nossa vida, quando a gente sair daqui. O Espírito Santo, ele quer estar na escolha da escola que você vai colocar o seu filho. Qual é o curso que você vai estudar? Onde é que você vai trabalhar? Os jovens, com quem é que vai namorar? Com quem é que vai casar? O que é que vai comer? O que é que vai beber? E até mesmo o que é que vai vestir? Porque quando o Espírito Santo de Deus é colocado como primazia na nossa vida, não tem um momento sequer que a gente deixe ele fora, do lado de fora. Nós queremos o Espírito de Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida, dentro do nosso corpo, nos preparando para morar no céu. Aleluia. Que não tenha, irmãos, que não tenha 1 centímetro da tua vida que não seja ocupado pelo Espírito Santo. Que você nunca queira estar em lugar nenhum que não caiba o Espírito Santo. Que você nunca queira assistir alguma coisa que o Espírito Santo de Deus não possa estar ali no seu lado. Eu não quero aqui, irmãos, vestir uma roupa de fanática. Porque uma pessoa que é fanática é aquela pessoa que não adora a Deus com raciocínio. E a palavra do Senhor nos ensina a prestarmos a Deus um culto racional. O que é um culto racional? É um culto com entendimento. Aleluia. Eu assisto filmes, programas na televisão. Eu não vou pregar aqui contra a televisão, não. A questão é, aquilo que eu estou assistindo, o Espírito Santo de Deus está do meu lado? Porque eu posso assistir um programa e dar risada. Não tem problema. Mas tem programas, inclusive engraçados, que desdenham de Deus. Tem piadas maliciosas. Tem piadas pornográficas. Que está todo mundo kkk. Mas se você continuar assistindo, o Espírito Santo levanta e deixa você ali sozinho. Existem séries e novelas que Deus diz, eu não estou nesse negócio. Eu vou sair daqui, eu vou me retirar.
E o crente está ali porque gosta do jogo. Não estou falando do jogo do futebol, eu estou falando do jogo ali no celular, no Nintendo. Nintendo, misericórdia, eu agora denunciei a minha idade. Eu falei Nintendo. Nintendo é de 40 anos atrás. Fui longe agora. Xbox, sei lá o quê. Né? Esse joguinho aí, tudo diabólico. Eu quero encerrar aqui dizendo, irmãos, estamos aqui no culto do Espírito Santo. Eu sei que são poucos os jovens que assistem esse culto. Mas eu quero dar uma instrução aqui para os poucos jovens que estão assistindo, para as mamães, os papais, os vovôs e as vovós. Cuidado com os joguinhos que o seu filho, o seu neto estão jogando, que estão brincando. Porque a palavra do Senhor, aleluia, o próprio Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Eu quero lhe dizer que o Espírito de Deus não está nesses jogos das metralhadoras. Morte. Jesus disse, eu vim para dar vida e vida em abundância. Aleluia. Mas os jovens agora só querem jogo de morte. E mata um, e mata outro, e mata outro. Mas o Espírito de Deus está aqui nessa tarde para nos dar vida. E nessa tarde nós renunciamos a tudo que não tiver o Espírito Santo. E nós convidamos o Espírito Santo de Deus para tomar todas as decisões da nossa vida, não nos deixar sozinhos, dirigir toda a forma do nosso viver, porque só com Ele é que nós venceremos. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus e as palmas louvam ao Senhor.